aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. E como eu faço esse apontamento, tá? Mas antes de mais nada, antes de fazer esse apontamento, até respondendo um dos comentários que o pessoal fez num dos vídeos, né? Quando a gente cadastrou os recursos, tá? Lá atrás, a gente especificou aqui alguns custos, né, para cada custo padrão. Não, 7, 3,50, 1 e tudo mais. Mas da onde esses custos vão sair? Tá? Então, aqui dentro da determinação contábil, a gente não chegou nessa parte ainda dentro dos módulos, mas a gente vai falar aqui rapidamente a determinação de conta do razão. Eu tenho aqui, ó, dentro do meu período, para como definir de que conta sai. Então, aqui, só para a gente seguir o formato, ó, eu tenho energia, água, aluguel e outros custos. Então, eu posso vir aqui, ó, código da conta. Vamos ver se tem uma conta de energia elétrica. Tem aqui, ó, conta de custos, energia elétrica. Aqui, água. Água e esgoto, da conta de custos. A 3, aluguel. Aluguéis, da conta de custos. E outros custos, outras despesas operacionais da conta de custos. Tá? E tudo isso aqui vai para onde? Vai para a conta de material em processo. Então, aqui no estoque, a gente usa produto elaboração. No recurso, a gente também vai usar produto em elaboração. O que vai acontecer agora? Eu vou colocar esse recurso de bancada como manual, só para mostrar para vocês como que isso vai acontecer. Ó. Se eu clicar em editar componentes da primeira etapa, o sistema vai trazer para mim o ovo e a bancada. Certo. Se eu clicar em editar componentes e falar só recurso da primeira etapa, ele vai trazer só a bancada. Então, o SAP ele dá os facilitadores, né? Baixa só item, baixa item bancada, tal. Se eu consumir 2 horas, 2 unidades desse recurso, que representa 12,50, teoricamente, eu estaria consumindo 25. 25 herdando os custos das contas que foram definidas ali. Então, se a gente clicar aqui no pré-visualização contábil, olha que beleza. Sai 14 de energia elétrica, entra em elaboração. Sai 7 de água e esgoto para elaboração. Sai 2 para elaboração. No total, está saindo 25 das contas de custos para a conta do ativo de elaboração, que é a transitória, né, da minha produção, R$25. Tá? Eu só exemplifiquei em cima desse recurso para a gente poder ver de forma pontual como o SAP leva todas essas informações para frente. Tá? Eu vou deixar aqui, se eu deixar no baixa por explosão, o SAP vai fazer isso sozinho, né, conforme a quantidade de produto. Tá vendo aqui que eu tenho uma relação base? Então, se eu fizer só 130, a relação base é 130 vezes 0,01 é a quantidade de horas que ele vai consumir, proporcional ao item produzido. Tá? Então, aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir no editar componentes, a gente vai consumir o ovo, tá? Só que o ovo aqui, ele pede para consumir 312. Vou consumir 313, só para dizer que eu quebrei um ovo ali, ó, na hora que eu bati, sai um pintinho. Pô, dentro de 300 ovos tá bom, um só. É isso aí. Adicionar. Então, baixei 313 ovos nesse cara aqui. Olha que legal, já tem a quantidade emitida. Vou vir em encerramento do relatório. Ele já vai trazer para mim o pão. Então, eu já estou apontando a conclusão do meu processo. Produzir 200 pães. Vou dar o adicionar.
O pão tem gestão de número de lote, naturalmente. Então, meu lote é o do dia 230511, 200 pães. Adicionar. Sim. Entramos com o produto acabado. Se a gente acessar agora a aba resumo, olha só que interessante. Custo total, 1.431,64 de componentes. Uhum. Custo de recursos, 125. Então, 1.431 mais 125 é a Custo soma de real do tudo que produto. foi envolvido no custo real do produto. Mas por que eu tenho uma variação de 91 centavos? Boa pergunta. Por causa do ovo a mais. Ah, Então, o aqui, ovo que ó, não estava previsto. olha E lá. aí entra no Aonde está cenário o de custo. desvio aqui, ó? Ó, Hum, o ovo a mais que eu quebrei errado ali, espatifou, perdi, tava choco, não sei. Eu quebrei o ovo, esse ovo foi baixado, então ele gerou essa variação de 91, né? Então, o que eu faço nesse momento? Quando eu para que esse 91 vá efetivamente para o custo do meu produto lá dentro do meu estoque, eu encerro. Então, ó, se a gente for aqui no cadastro do pão, ó, vamos lá no cadastro do pão. Na aba dados de estoque, tá aqui, ó. O pão está custando R$ 7,78. certo. Mas por que o pão custa R$ 7,78 e aqui ele só custou R$ 10,18? Aqui o preço era R$ 10,18. Pergunta de prova, hein, pessoal? Quando eu precifiquei Aham, pelo valor de aquisição dos produtos. certo. Só que na hora que eu consumo, o Tu não custo do meu consome. estoque, ele vem sem os impostos. Então, no momento da entrada dos materiais, da farinha, do açúcar, do sal, foi descontado do meu preço o custo de estoque. Então, foi tirado o ICMS, o PI, o PIS/COFINS, os outros Certo. os impostos que fazem parte do meu preço de compra. Então, naturalmente, ele entrou em outro custo, né, no custo menor, e toda essa composição de valores, né, movimentados na minha ordem de produção geraram, então, esse meu novo custo do item, tá? Que é menor. Então, quer dizer, desse custo para aquele preço, né, aplicado, a gente já tem aí o que acontece realmente no mercado, né? Porque a gente tem crédito de imposto. Então, esse crédito ele é descontado do valor do custo do seu estoque na entrada. Então, tudo isso daí tem que estar pensado, pessoal, no momento em que a gente está elaborando o processo produtivo também, tá? Por que eu entrei entrei nesse detalhe? Porque na hora que eu concluí aqui, ó, a minha ordem de produção, o que o sistema fez? Ele corrigiu, né? Então ele pegou o que desviou do meu custo do produto e reavaliou meu estoque com essa quantidade. Então, o meu produto, né, nesse momento, se a gente for acessar novamente o cadastro aqui dele, ó, ele era 7,78. Agora ele continua 7,78 porque para 200 unidades, 91 centavos ia ser, né, Ah, 0,91 dividido por uhum. 200, né, ia ser bem pouco. Mas Não ia aqui, ó, impactar o aí. que ele fez, ó? Ele pegou os 91, jogou para a conta de outros custos, depois Uhum. ele tirou os 91 dos outros custos e transferiu para o item, para mercadorias para revenda, Para revenda. que é o código, a conta contábil do caso desse meu item aqui, ó. Então, se eu acessar o item no cadastro dele agora e for em lista de lançamentos no inventário, olha que legal. Eu vou ter a entrada a 7,78 para 200 unidades e o acréscimo de 91 centavos dentro do saldo contábil desse item aqui, tá? Então, esse 91 centavos, ele entrou dentro de 200, tá? Por isso que ele não teve efeito, porque ele foi bem pouco, né? Você Uhum. pega aqui, ó, 0,91 dividido por 200, foi 0,0455, 00. tá? Uhum. Então, se a gente tivesse perdido 100 ovos nesse processo, teria entrado R$ 9,00. Aí, R$ 9,00, né? Dividido por 200, daria 4 centavos, quase 5. 5 Então, ele centavos, né? variaria então para 7,83 centavos, tá?
Então, isso é importante sempre reforçar dentro do processo, né, final da ordem de produção. E aí aqui no anexos eu posso anexar e fazer todos os outros pontos, tá? E aí, mana, o que você achou de todo esse processo? Muito legal. Na verdade, tem várias ramificações aí que podem acontecer, né? A gente pensou num processo ali bem direcionado, bem enxuto, mas dá para ver que isso abre N possibilidades, né? Com Então, certeza. fico imaginando na hora da rotina mesmo de uma indústria, quantas coisas precisam ser analisadas e qual até o cuidado na hora de processar uma etapa ou outra dessa aí para poder ser assertivo nas escolhas ali. Não, com certeza. É só até como exemplo, né? Se a gente faz aqui, ó, onde todos os componentes são manual, né? Que Uhum, eu particularmente até tenho uma preferência quando a gente consegue trabalhar dessa forma, porque você garante outros passos, né? Primeiro, uhum, eu tenho como fazer o picking. Então, fazer o picking da primeira etapa, né? Nesse momento, ele vai carregar aqui, ó, todos os dados para picking, preparar tanto recurso quanto materiais para iniciar esse processo, tá? uhum, Depois, né, aqui, calma aí, 200, deixa eu ajustar aqui. Depois, eu venho aqui no editar componentes, eu faço o apontamento. Então, ó, tô executando a primeira etapa. Então, eu vou consumir os materiais, as alocações de depósito, as horas da primeira etapa. Terminei. Agora, eu vou apontar a segunda. Então, eu vou vir aqui e vou registrar a segunda parte do processo. Vou, confirmo as horas. Então, assim, eu vou tendo as planilhas de apontamento, né, as aham. atividades efetivamente. No exemplo global que a gente acabou de fazer, eu simplesmente produzi tudo. No final do dia, eu fui lá e, ó, ordem de produção encerrada, consome tudo, da entrada, eu só fiz a variação do ovo, porque o ovo era um caso que, né, a gente usou mais como exemplo em todos os outros cenários aqui. Toda a lista de materiais, né, que foi definida, com textos e tudo mais, que a gente pode vincular um layout de impressão, né, para que a pessoa Sim. tenha isso num documento impresso se necessário, mas assim, no geral, né, todas as informações que a gente precisava para chegar nesse momento e produzir, conferir estoque, conferir custos e tudo mais, a gente conseguiu fazer dentro do processo hoje, tá bom? E aí, que vem por aí, mano, agora? Vamos para a próxima. Qual é a próxima, Ana? Próximo módulo, gerenciamento de serviços. Olha só, a gente vai falar de chamado de serviço, número de série, cartão de equipamento, contrato, atendimento, N outras coisas, inclusive citar coisas que a gente falou lá no cadastro do item sobre despesa e viagem. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Fiquem com Obrigadão. Deus aí e até o próximo vídeo.